sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. A terceira pergunta: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E a quarta pergunta: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Tem uma pergunta, não está anotada aqui, mas está na Bíblia, já a gente lê. Você não tem nada para me comer aí? Eu estou com fome. Queridos, todas essas perguntas que eu li, elas estão em Lucas capítulo 24. E nessa manhã eu quero discorrer a respeito de um assunto muito importante, que é aquilo que nos atrapalha, é aquilo que nos para, aquilo que nos desvia do caminho, aquilo que nos retarda, que nos atrasa, ou nos impede de viver na casa de Deus, louvando a Ele. Porque justamente em Lucas capítulo 24, nós vamos ver momentos, dias, instantes depois da ressurreição de Jesus. E é nesse tempo que nós vamos ver essas perguntas, é nesse tempo que nós vamos ver, e de fato, existem muitas vezes em nossa vida bloqueios, muitas vezes em nossa vida atrapalhos, galhos na frente, pedras na frente, buracos na frente, obstáculos na frente, e tudo isso com o intuito de nos parar, de nos atrasar, para que não cheguemos nem alcancemos o nosso propósito aqui na terra, louvar a Deus no seu templo. Por quê? Porque no final do capítulo 24 de Lucas, nós vamos ver que depois que os discípulos e principalmente o povo e principalmente os discípulos, eles estiveram com Jesus depois de sua ressurreição, depois disso aqui, o texto vai dizer, e continuavam no templo louvando a Deus. É o último versículo do capítulo 24. Então, mas vamos ler aqui o capítulo 24. Vamos ler. Aleluias. O capítulo, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler todo o capítulo, depois a gente vai fazer aqui algumas observações. Lucas 24, versículo 1 em diante, vai dizer: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o que, queridos? Toda a igreja, o que? O corpo de quem? Do Senhor Jesus. Por que não estava ali o corpo? Por que não estava ali o corpo, querido? Porque ele havia ressuscitado. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. É aqui onde começa a reflexão. Por quê? Porque tudo o que aconteceu com Jesus, ele já havia dito. Quem está comigo aí, querido? Quem está comigo aí? Pega no teu irmão, sacode teu irmão, diga: meu irmão, bom dia, desperta, vamos agora aprender do Senhor. Nós estamos na presença dele nessa manhã, amém, queridos? Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu já posso louvar a Deus pela sua vida só porque você está aqui. Eu já posso louvar a Deus. Eu posso dar glória a Deus porque não estou aqui sozinho. Glória a Deus. Eu dou glória a Deus porque você veio. Outros não vieram, você veio. Então você está de parabéns, ok? Mas tem algo a mais. E esse algo a mais depende da sua atenção. Esse algo a mais depende da sua fé. Esse algo a mais depende da sua obediência. Amém? Voltando aqui no texto, nós vamos observar o seguinte: elas foram até o templo com especiarias aromáticas, com perfumes, talvez com flores, para poder arrumar, tocar lá o corpo de Jesus do mesmo jeito e tal, aquela coisa, mas não era para elas fazerem isso. Por que não era?
Porque Jesus disse: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Elas já sabiam disso. Então, elas não agiram como elas sabiam. Elas cegaram em entendimento. E não somente elas. Além de irem fazer o que não deveriam fazer, quando elas viram que o corpo não estava ali, elas não se lembraram. Ainda mesmo assim, não se lembraram de que a primeira coisa para elas fazerem era o que? Ele ressuscitou mesmo. Era a primeira coisa. Mas não foi. Elas ficaram, cadê o corpo? Meu Deus, cadê o corpo dele? Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Olha só. Como assim sem saber o que fazer? Se elas já sabiam de tudo, queridos. Continuando, versículo 4: de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Imagine uma pessoa vestida. Você consegue olhar para mim? Você está ofuscado olhando para mim? Você consegue olhar para mim? Normalmente, tua vista está doendo? Não. Amém. Como é que é, Mateus? Amém, Mateus. Pode se explicar, diga aí o que tu falou. Amém, Mateus. Eu estou falando o seguinte, que você consegue olhar para mim sem a sua vista ofuscar, porque a minha roupa não brilha como a luz do sol. Mas se imagine se eu tivesse aqui na frente com uma roupa tão brilhante como o sol. Era algo espetacular, sim ou não? 2 homens apareceram para elas, com roupas assim, brilhando como o sol, e fizeram uma pergunta para elas. Aliás, aí o versículo 5: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram, a primeira pergunta que eu li: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Note que as 4 perguntas que eu fiz e depois a 5ª pergunta que eu fiz, quando eu comecei aqui lendo, nenhuma dessas perguntas foram feitas por homens a homens ou por homens a Deus, mas a primeira pergunta aqui, ela é feita por 2 anjos a mulheres, a seres humanos. As outras perguntas foram feitas de Jesus para os seres humanos. Então, eu não vou falar do detalhe de cada pergunta, mas continuando, versículo 6, os anjos continuam dizendo: ele não está aqui. Porque aí exclama no final, sim ou não? Aí tem um ponto de exclamação. O que quer dizer um ponto de exclamação, Maelda, no final de uma frase? Uma ênfase, firmeza, né? Firmeza. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Tipo, ó, esse aqui, ó. Se eu falar, isso aconteceu. Agora se eu falar, isso aconteceu, gente, eu estou exclamando. Não estou não? Falando com firmeza. Aconteceu, exclamação. Estou exclamando. Foi isso que os anjos disseram: ele não está mais aqui, criaturas. Ei, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Você não sabia disso, não? É isso que eles estão dizendo. Ele não está aqui, ressuscitou. Aí com muita paciência, porque se tem uma coisa que Deus tem e os seus seres têm, e que nós temos que ter, meu Deus, é paciência. É tão difícil, mas é tão difícil, assim, para algumas pessoas são naturalmente mais pacientes que outros e tudo mais, mas nós precisamos buscar a paciência, meu Deus, porque aqui foram 3 anos e meio de andança com Jesus. Antes desses 3 anos e meio,
Foram milhares de anos sendo anunciado pelos profetas a Israel o que ia acontecer, milhares de anos. Jesus era predito há milhares de anos atrás, desde Gênesis 3,15. Desde Gênesis 3,15, Jesus é anunciado. Quando a Bíblia fala que este lhe ferirá a cabeça, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Quem é que ia pisar na cabeça da serpente? Quem? Jesus, desde Gênesis 3,15. Então, aqui era predito. Então, aqui os anjos começam a relembrar elas. Eles dizem: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Aí eles começam a dizer, versículo 6: lembrem-se do que ele lhes disse. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, só aí, então, o que aconteceu? Se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não o quê? Mas eles não acreditaram. Mas eles não acreditaram. Pedro, todavia, mas eles não acreditaram. As palavras delas lhes pareciam loucura. O que é uma loucura? É tipo assim, algo que não se faz. A pescaba está louco. Por quê? Porque ele está fazendo coisas erradas, coisas que não se espera fazer de alguém normal, é ou não é? E aí o que acontece? Essas palavras dela lhes parecia loucura. O que lhes parecia loucura? Que Jesus tinha ressuscitado. Então, se isso lhes parecia loucura, então naturalmente eles estavam pensando que não, mas isso não é comum, isso não acontece, isso é loucura. Não, isso não, onde foi que já se viu isso? Mas eles já tinham ouvido falar da própria boca de Jesus: eu ao terceiro dia vou ressuscitar. Mas mesmo assim eles estavam duvidosos, incrédulos. Versículo 9, versículo 9 não, versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a falar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Existiam dúvida, falta de entendimento, incredulidade, falta de obediência e de fé. Por isso não reconheceram. E aí o versículo 17: ele lhes perguntou, Jesus perguntou para eles, ele lhes perguntou, que é a segunda pergunta que eu fiz aqui: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção de Israel.
E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que eles estão dizendo? Rapaz, só tu que não sabe do que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém. Só tu que não sabe. Tu está em qual planeta? Ele não sabia que estava falando com Jesus. E Jesus está no planeta céu. No planeta céu, né? Só tu que não... Tu está em que planeta? Tu não sabe do que aconteceu, não? Aí Jesus pergunta: que coisas? O que foi mesmo que aconteceu? Conta para mim aí. Aí ele diz: rapaz, olha o Nazareno, aquele que a gente esperava a redenção. Ele foi crucificado, foi morto e tudo mais, e já tem 3 dias que ele morreu, e a gente pensava que ele que ia salvar a gente, e já tem 3 dias que ele morreu. Ou seja, estavam totalmente dispersos, incrédulos, sem saber o que tinha acontecido, porque não criam. E porque não criam, porque andavam duvidosos, é que Jesus estava diante deles e eles não perceberam. Porque a dúvida, a descrença, a falta de fé, falta de atenção, a falta de obediência, de dedicação, tudo isso nos impede de enxergar Deus na nossa vida. E quando não enxergamos Deus na nossa vida, nós não vamos viver na presença dele, na presença, e nem louvar Ele. E aí, versículo 22, eles continuam respondendo Jesus, né? Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo assim: olha, você não sabe do que aconteceu não? O Jesus, filho de Deus, Nazareno e tudo mais, ele veio e tal, mas a esperança nossa estava nele, mas mataram ele, e tem 3 dias que ele morreu, e até agora nada. E ainda disseram, ainda agorinha, que ele tinha ressuscitado. Olha só que loucura que estão falando aí, que ele ressuscitou. Uma mulher deram um susto em nós. Meu Deus, é isso que eles estavam dizendo para Jesus. É isso. Versículo 22 de novo. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles contaram tudo isso, mas não se alegravam. Por que não se alegravam? Porque não criam. Eles só contaram o que tinha acontecido. Aí Jesus interrompe e fala, versículo 25: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Exclamação de novo. Como vocês demoram a entender e como custam crer em tudo que os profetas falaram. E aí, versículo 26, aí ele pergunta, a terceira pergunta que eu fiz, aqui é Jesus perguntando para eles: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus pergunta para eles: vocês não sabem disso não? Vocês não aprenderam isso não? Vocês não estudaram as escrituras não? Antes dele, né? E vocês não se lembram que o próprio Jesus andava entre vocês, carne e osso, falando que isso ia acontecer com ele não? Você não se lembra disso não? Aí mais uma vez entra a paciência. Assim como os anjos tiveram paciência com as mulheres na porta do sepulcro, Jesus tem paciência com os dois. Aí ele disse, versículo 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Jesus explicou para eles, a partir do início, desde Moisés até os profetas, tudo o que estava registrado na história a respeito dele, de Jesus. Lembrou eles. Porém, mesmo Jesus falando tudo isso, que eu sei que ali deve ter sido mais ou menos 1 hora de conversa, no mínimo, porque estavam ali 11 quilômetros de pé,
11 quilômetros é daqui onde? 11 quilômetros daqui na Arara, daqui na Palma, né? 11 quilômetros de pé daqui para lá. Tu já foi, Neguinho? Nunca foi. Correndo, rapaz, disse que tu foi correr um dia desse. Correu, saiu igual o gato-rato na frente, mas aí todo mundo te passou, foi? Tu nunca foi de pé não, né? Mas demora mais de 1 hora, não demora caminhando? É mais de 1 hora de caminhada. Então, a conversa foi longa, é o que eu quero dizer, foi longa, mas mesmo assim eles não acreditaram. E aí, ó, versículo 29, aliás, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Tipo assim, eles foram para cá, Jesus, né, foi para cá. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eles chamaram ele: não, fica com a gente aqui essa noite. Mas não reconheceram que era Jesus ainda. E o 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Jesus tomou o pão. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, só depois desse momento é que os olhos deles se abriram. Então os olhos deles foram abertos. E o que aconteceu? E o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava porventura queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Eles falaram algo que estava acontecendo com eles, ou seja, que era aquele queimar maravilhoso, prazeroso, quando nós estamos na presença de Deus, cantando, reconhecendo algo, louvando a Ele. O nosso interior queima, é por isso que a gente quer mais, é por isso que a gente pula, é por isso que a gente se joga no chão de vez em quando, por isso que a gente grita, é por isso que a gente chora. É esse fogo dentro da gente. Eles estavam dizendo que isso estava acontecendo dentro deles. Rapaz, olha só, é por isso que está acontecendo isso com a gente no caminho. Então, aqueles reconheceram. E aí o versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Ou seja, esses 2 discípulos que estavam com Jesus e outros discípulos em uma casa, Jesus, quando ele ali parte o pão, eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece. Aí eles reconhecem que é Jesus, porém eles saem dali, daquele lugar, e vão para onde os 11 discípulos estavam. Agora é os 2 do caminho de Emaús com os 11 discípulos. E ali todo mundo já sabia o que tinha acontecido. E os 2 discípulos: é verdade, ele estava com a gente agora há pouco. Nós reconhecemos ele quando ele estava partindo o pão. Então estavam conversando isso eles, a respeito de Jesus. E aí o versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Apareceu no meio deles do nada. Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando o que, queridos? Aqui tem que estavam vendo um fantasma. Gente do céu, eu não vou falar mal de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe. Eu não vou falar de mal deles, não. Mas é para a nossa reflexão. Sim ou não, queridos? É para a nossa reflexão. Nós somos privilegiados por ter registrado diante dos nossos olhos tudo isso. É um privilégio
Então o que eu tenho que fazer com esse algo precioso, que é essa história, esses registros? Crer. Eu tenho que crer nisso aqui. Separar as coisas, trazer discernimento para o meu coração. Não, mas eles não podiam ter feito isso depois de tudo que aconteceu tal. Não, então eu não posso agir assim. Essa é a conclusão que nós temos que trazer para dentro da gente. Como que nós temos que agir? Como que nós temos que nos conduzir? Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Ele lhes disse, aí a quarta pergunta que eu fiz aqui no começo, ele lhes disse, que é Jesus: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? A todo momento Jesus, os anjos, eles perguntam: por que vocês estão assim? Por que vocês estão dessa forma? Vocês não creem por quê? Por que que isso? Por que aquilo? Ou seja, a todo momento a postura de Jesus é tipo: por que vocês não creram? Eu não disse que ia ser assim, gente. Eu disse que ia ser assim, gente. Ou seja, se ele está falando isso, é porque a conduta deles devia ser outra. Por isso que ele está perguntando. Devia ser outra. Era uma conduta de fé no que tinha acontecido, de confirmação e de glorificação a Deus. Aleluias. Tudo o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Isso é louvor a Deus. Isso é louvor a Deus. Ele merece a minha atenção. Ele merece o meu reconhecimento. Ele merece a minha vida. Esse reconhecimento é louvar a Deus. É assim que temos que viver. E era isso que Jesus esperava deles. Aí, mais uma vez, mais paciência. Versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Exclama de novo. Exclamou de novo. Sou eu mesmo. Vocês não estão vendo que sou eu, gente? Olha para a minha mão. Parem, minhas mãos, parem de incredulidade. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Quanto amor de Deus por nós e quanta paciência de Deus para conosco. Versículo 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Gente, Jesus, ele tinha senso de humor. Jesus tinha senso de humor. Jesus, eu creio que ele era engraçado. Ele não era um Cláudio Duarte da vida, mas ele era engraçado. Ele termina uma conversa dessa tão séria. Todo mundo é como que tipo assim, tá aqui, Pedro tá aqui, se ele usasse óculos, aí tá assim. Não, deixa eu botar o óculos mesmo. Tá todo mundo assim, Aí Jesus falando tudo aquilo, aí Jesus diz: termina de falar aquilo tudo aí. Eu estou com fome, você não tem nada para comer aí não. Do nada ele muda de assunto. Aí todo mundo: como assim? Hã? Como assim? Meu Deus. Olha, os 12 discípulos de Jesus e quem estava com Jesus, andando com Jesus dia e noite, teve um grande privilégio nessa terra, gente. Que privilégio esses homens e mulheres tiveram. Meu Deus. Vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Jesus, ele estava com fome. Se ele estava com fome, ele tinha uma necessidade. Ele estava esperando algo dos discípulos. Mas foi Jesus que pediu.
eles não perceberam a necessidade de Jesus. Por que que eles não perceberam a necessidade de Jesus? Por que que não agradaram Jesus? Por que que não fizeram o que era para ser feito em relação a matar a fome dele? Porque tinham dúvidas, porque estavam incrédulos, porque estavam assustados, espantados. E na nossa vida é do mesmo jeito. Enquanto estamos cheios de ocupações, de dúvidas, preocupações, incredulidades, nós não vamos perceber Deus na nossa presença, e nem vamos ver o que Ele quer, perceber o que Ele espera, o que Ele quer da gente. O que Deus quer de você? Você só percebe o que Deus quer de você quando você está com a visão limpa, com a visão limpa. Então, tire a dúvida, tire a incredulidade, deposite fé naquilo que você ouve da parte dele e obedeça. Fazendo assim, a gente vai estar percebendo Deus a todo instante conosco, e vamos percebê-lo de verdade, e vamos atingir aquilo que Ele espera de nós, a expectativa dele em relação a nós. 44. Jesus continua com muita paciência, ensinando para eles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. É tipo assim, ó, gente, foi isso que eu falei durante 3 anos e meio de caminhada com vocês. Era isso que eu estava falando a mesma coisa, gente. Era isso que eu estava falando para vocês. Aí ele fala: era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Tudo que é a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário, gente, acreditem, tudo isso. A minha prisão, a minha crucificação, a minha morte, todo o meu sofrimento e agora a minha ressurreição, tudo isso era para acontecer. Então, depois disso, versículo 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos ao 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Ele está ratificando, afirmando. Gente, isso aqui são as últimas palavras de Jesus antes dele voltar para o céu. Ele está falando, ele está terminando como ele começou. Porque quando ele começa, que é quando ele sai do deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois de ser tentado pelo diabo, em Marcos 1,15 fala que quando ele sai, ele começa a pregar o Evangelho do Reino. Marcos 1,15 é a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. Marcos 1,15. Ali é a primeira mensagem dele. Arrependei-vos, se arrependam dos pecados de vocês. Assim ele começa, e aqui ele está terminando. Mais uma vez, versículo 47, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas disso. Ou seja, vocês viram tudo isso acontecendo. Aí depois ele fala, ó, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aí o 50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Jesus ergue as mãos e abençoa eles. E o 52, então eles, aliás, 51, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi para onde? E foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E o versículo 53,
e permaneciam, todo mundo junto, 1, 2, 3, já. Mais uma vez todo mundo, 1, 2, 3, já. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. O propósito final de Deus na vida do ser humano é esse. Porque depois de toda essa conversa, depois de todos esses acontecimentos, depois de tudo isso, eles entenderam, compreenderam, se alegraram e foram adorar a Deus no templo, constantemente louvando a Deus no templo, constantemente louvando a Deus no templo, constantemente louvando a Deus no templo. Esse tem que ser o propósito da nossa vida. Então, para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que buscar ouvir a palavra. Eu tenho que buscar descobrir o que Deus quer, o que Deus espera, a vontade dEle. Então, todos nós já conhecemos a Jesus. Quem conhece Jesus, levanta a sua mão. Todos nós aqui nessa manhã conhecemos a Cristo, andamos com Ele. Então todos nós já sabemos das suas palavras, daquilo que Ele quer. Eu sei que existem os detalhes, e é por isso que a gente tem que mergulhar cada dia mais. Mas de modo geral, nós já conhecemos Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que compreender, de fato, deixar descer tudo que está dentro de nós, deixar descer para o coração, e fazer o que? Depositar fé nisso. Deposita fé nisso, deposita fé e pratica, obedeça, 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 obedeça. Quando eu até lembrei aqui, Esdras 7:24, acho que é, Esdras 7:24, vê se é, Esdras 7:24, eu falei isso aqui no pós-encontro da rede Mensageiro de Deus, Esdras 7:24, não é não, 14, vê aí, eu até postei isso aí, também não, 7:10, amém, pastor Cício, 7:10, aí, Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Nós temos 3 coisas aqui: estudar, praticar, ensinar. Diga: estudar, praticar, ensinar. Mais uma vez: estudar, praticar, ensinar. Quando nós de fato vivemos essas 3 coisas na nossa vida, nós vamos viver com alegria, louvando a Deus no templo. Estudar é descobrir. Quando eu estudo, eu descubro, eu passo a saber. Quando eu passo a saber, o que eu tenho que fazer? Ficar sabendo ou viver aquilo? Tem que viver aquilo, tem que praticar. Mas eu vou praticar e viver solitário, como uma ilha? Não, eu vou passar para frente, eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Então, nós vemos aqui que os discípulos estavam cheios de dúvidas, cheios de perguntas. E as perguntas, elas vêm, na verdade, quando nós não entendemos ou quando não cremos. As perguntas vêm assim, de fato. Às vezes você vê ou ouve, mas você não entende direito. E aí nasce uma pergunta: não, mas me explica melhor. Ou por falta de entendimento. E a solução para isso é o quê? Atenção. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção em Deus. Preste atenção. Para quê? Para que haja entendimento. Mas mesmo prestando atenção, e mesmo que o entendimento não venha, insista, persista. Senhor, me explica de novo.
Você viu aqui o tanto de vezes que ele explicou de novo, explicou de novo, explicou de novo. Não desista na primeira dúvida. O propósito é: elimine as dúvidas, meu amigo. Elimine as perguntas. Elimine as dúvidas, trazendo certeza para o teu coração. Elimine as perguntas, trazendo resposta para o teu coração. Seja insaciável por isso. Mergulhe na palavra, mergulhe em Deus. É tão bom quando você mergulha e descobre. É tão bom quando você está procurando algo que você encontra. Quem já perdeu dinheiro aqui? Quem já perdeu dinheiro aqui? Agora, quem já encontrou o dinheiro que você perdeu? Quem já encontrou o dinheiro que você perdeu? Não é o dinheiro que o outro perdeu. Não é bom encontrar um dinheiro que você estava procurando, que você mesmo perdeu? É tão bom. Então, da mesma forma, são as verdades, as pérolas, preciosidade de Deus. Quando você encontra, isso vem através do estudo. Aí quando você encontra, meu amigo, pratica, coloque em prática, deposita fé naquilo ali, e a tua vida vai mudar, e aí passa a ensinar. Se nós vivemos assim, queridos, nós vamos nos encher de alegria, nós vamos viver louvando a Deus no seu tempo, até que Ele venha. Até que Ele venha. Não vamos ficar dispersos como os discípulos aqui, ó. Os discípulos não foram desprezados por Jesus, não. A atitude deles foi reprovada, mas Jesus insistiu com eles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para terminar. Cuidado com as muitas dúvidas. Cuidado com as muitas incertezas. Cuidado com as frescuras. Tem crente frescurento. Não é porque você não entender direito, eu não faço. Não é porque não, calma aí, esse pastor aí não sei o quê. Calma aí, não sei o que, essa igreja tem as paredes pretas. Cortina preta, para que isso? Não, eu sou uma pessoa assim mesmo. E tá, enquanto eu não... Cuidado. Por quê? Porque para tudo há um tempo. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, se Jesus voltar, meu amigo, ou se você morrer, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, esse pastor universal, meu amigo, minha amiga, se Jesus voltar ou se você morrer, e você ainda estiver cheio dessas dúvidas, pode ter certeza, já era para você. Já era. Deposite fé na palavra de Deus, pratique de verdade, viva ensinando as pessoas a palavra de Deus, e assim você vai viver alegre. Uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa alegre, pessoa que ri. Você só ri? Só ria pro seu irmão. Ria aí pro seu irmão. Você tem que procurar alguma coisa engraçada. Olha para a cabeça dele se tem cabelo, se não tem. Olha para a orelha dele se é pequena, se é grande. O nariz, né? Diz: ei, orelha de abano. Ei. Isso é bullying hoje, né? Isso é bullying. Não, eu ia falar aqui agora, não vou falar não. Eu ia falar alguma... Não vou falar não. Então, temos que viver isso na nossa vida, querido, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, se essa palavra serviu para o seu coração, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Nós vamos participar da mesa. Eu não quero reconhecer Jesus só nessa hora. O discípulo reconheceu Jesus só na hora que ele levantou o pão. Não, eu quero reconhecer Ele toda hora. Então, nós estamos aqui diante do Senhor, com uma palavra no nosso coração queimando, a palavra nova, em nome de Jesus. E assim nós vamos vivendo, louvando a Deus, dá a ideia de constância, louvando sempre. Louvando, dá essa ideia, constantemente. Então, louvando a Deus no seu templo, constantemente. Essa é a nossa vida até que Ele venha, ok? Eu vou fazer uma oração. Depois da minha oração, nós vamos fazer as filas, em nome de Jesus, amém? Enquanto o pessoal estiver fazendo fila, o Felipe pode cantar, pode começar, meu filho, aí, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa, por esse domingo, Senhor, tão especial. É a Tua presença que torna esse dia especial, esse momento especial. É a Tua presença, Pai. Vem, Senhor, sobre cada um, trazendo o Teu poder, trazendo a Tua graça, enchendo-nos dos Teus atributos, enchendo-nos daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, e que da nossa parte possamos estar abertos, sim, meu Deus, sedentos e famintos para receber o que o Senhor tem para nós. Obrigado por esta palavra, por esta mensagem. Nós não queremos andar cheio de dúvidas, preocupações, insatisfações. Não, queremos andar resolvidos, satisfeitos, meu Pai, com quem o Senhor é e com o que o Senhor fez. Então, libera sobre cada um aqui nessa manhã o Teu renovo, Pai. Libera em nome de Jesus. Eu selo esta palavra, esta mensagem nessa hora, Pai, que ela possa queimar dentro de nós e que possamos viver para ela e por ela, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Nós vamos fazer 2 filas para ceiar, aqui na minha direita e aqui nesses 2 corredores, como sempre fazemos, em nome de Jesus. Aleluias. E nós vamos participar da ceia. Pastor Raniel e pastora Dayana, pastor Cícero e pastora Deus, aqui em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Nós vamos estar diante do Senhor agora, participando do corpo dele, do sangue dele, que foi dado em nosso favor. Foi dado em nosso favor. Para que pudéssemos ter vida de verdade, Ele teve que morrer de verdade. Para que pudesse ter vida de verdade, Ele teve que morrer de verdade. Ele morreu. E é por isso que estamos aqui agora. Nós vamos, nessa hora, depois da minha oração, você vem, pega os elementos, volta, e depois todo mundo junto vai cear em nome de Jesus. Pai, eu quero nesta hora consagrar o pão, o cálice, ó Deus, o pão que representa o Teu corpo, Pai, o cálice que representa o Teu sangue precioso e puro que foi derramado por nós. O Senhor se entregou por inteiro em nosso favor, e o Senhor nos disse: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Sempre que vocês fazem isso, sempre que vocês comem desse pão, sempre que vocês bebem desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Jesus volte. Nós faremos isso aqui, Pai, lembrando que o Senhor morreu, mas ressuscitou em nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Você pode nessa hora vir e pegar o cálice e o pão.
Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Erga o seu pão, querido. Pegou o pão, deu graças. Agradeça por alguma coisa aí, agradeça por alguma coisa, ou por algumas, ou por várias coisas. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado por esta igreja fantástica, maravilhosa, preciosa. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor derramado por nós. Obrigado, meu Deus, pela esperança eterna. Obrigado pela alegria dentro de nós, que é viva. Obrigado, meu Deus. Pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Cristo morreu por nós, queridos. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice. Levante o seu cálice, querido. Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Nova quer dizer que não é mais velha. Aliança é pacto. No meu sangue, ou seja, não é mais no sangue de animais, é no sangue de Jesus. É a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Nós estamos aqui nos lembrando dele, querido. Nos lembrando dele. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Você pode ser quem você é, você pode ter o que você tem, você pode se tornar quem você quer se tornar algum dia, e pode ter o que você quer ter hoje. Um dia você pode ter tudo isso, mas nada do que você é e nada do que você será, nada do que você tem e nada do que você terá é mais importante do que o teu relacionamento com Ele. O teu relacionamento com Ele é a coisa mais importante. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio prejuízo, ou próprio juízo. Então, o que estamos fazendo é coisa séria, queridos, e fazemos isso de coração. Então, antes de comer o pão, antes de beber o cálice, troque com 3 pessoas, ou então comungue aí com 3 pessoas aí e diga: nós temos uma aliança no sangue de Jesus. 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 Isso é sério. Isso é sério e é eterno. É eterno, é até que Ele venha. E quando Ele chegar, é a eternidade, literalmente falando. Então, sendo assim, em nome de Jesus, aleluias, aleluias. Você pode comer do pão, você pode beber do cálice, em nome de Jesus, aleluias. Aleluias, aleluias. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro, como um selo
Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Declare isso, declare isso. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, te levo comigo, amado. Aleluias. Aplauda o Senhor, querido, se você puder, em nome de Jesus. Para onde eu vou sem o Senhor? Para onde eu vou sem o Senhor? Obrigado por essa manhã, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos. E a minha oração nessa manhã é que cada um possa, sim, meu Deus, mergulhar do Senhor, descobrir mais do Senhor, praticar o que foi descoberto, viver aquilo que nós encontramos no Senhor, Pai, e ensinar quem está ao nosso redor. Essa é a verdadeira vida. Quem vive assim, viverá de maneira alegre e viverá louvando a Deus no seu templo, em meio aos irmãos, em igreja, até que o Senhor venha. Essa é a vida que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, nos preparemos nessa tarde, descansemos nessa tarde, para a noite adorarmos a Ele mais uma vez aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe